última aula de classe única. Nós estamos pensando em outros momentos de classe única para nossa EBD, mas de um modo diferenciado, com estudos focados em outras faixas etárias também. Então, no futuro, nós teremos aí nesse próximo semestre algumas vezes em que a EBD vai ser classe única, mas isso não será avisado aos irmãos, somente aos professores, com o tempo, tá? Então, para que a gente possa atender todos os públicos, né, todas as necessidades da nossa igreja, porque a princípio a classe única virou uma classe de adultos, né? Então a gente vai tentar cuidar um pouco melhor dessa outra turminha. Nós estamos um pouco defasados aqui, porque ao mesmo tempo agora está acontecendo um outro evento no salão em L. É um evento surpresa, um chá de bebê para a irmã Andréia. E dependendo do horário que nós acabarmos aqui, eu deixo o convite depois para que a gente possa ir lá dar um abraço nela. A gente vai pegar no finalzinho, mas a gente vai lá dar um abraço nela, dependendo do horário que acabar. E, como a gente já viu, nós temos um horário para começar e necessariamente a gente não precisa respeitar o horário de término, a gente pode acabar antes se a aula for assim proveitosa e os irmãos acharem assim, né? Bom, nosso tema hoje é amor. Então, eu preciso muito da participação dos irmãos hoje. Então, eu gostaria muito que os irmãos se dispusessem a não ficar só me ouvindo, se colocassem a realmente participar. Então, no primeiro momento, eu preciso de 2 pessoas para fazer uma brincadeira de ping-pong comigo. Eu vou fazer algumas perguntas e gostaria que vocês respondessem rapidamente, sem tempo de pensar. Então, alguém se oferece ou eu posso chegar no de supetão? Mas a irmã quer vir? Ok. Mas assim, eu gostaria que você que se oferece seja uma pessoa despojada e que não se preocupe em responder o que é politicamente correto, o que os outros gostariam de que você falasse. Então, a irmã Leda é a única que se ofereceu. Mais alguém? Eu preciso de mais um. O irmão? Não, um irmão, um homem. Então, nós temos aqui 2 pessoas adultas se oferecendo. Temos pessoas mais novas que não têm muita coragem, mas não tem problema. Então, eu vou chegar aqui pertinho da Leda, eu vou ficar aqui no meio. Então, vamos lá. O nosso tema hoje qual é? Amor, certo? Muito bem. Então, esse é o nosso tema, amor. Eu vou perguntar e vocês não vão ter tempo de resposta, tá? É responder na hora o que vem à cabeça. Um filme relacionado a amor. A Paixão de Cristo. Não lembro. Uma música relacionada a amor. Do Elvis, My Love. Deus é fiel. Uma poesia relacionada a amor. Cisnes. Meus 8 anos. Um musical relacionado a amor. Não lembro. My Fair Lady. E um livro relacionado a amor. Mais puro que diamante. Esther. Muito bem. A ideia era que, por isso eu gostaria de ter os jovens aqui, os adultos eles são mais rápidos para pensar nisso. Quando a gente fala em amor, a irmã Leda ela focou muito mais numa proposta, digamos, teológica. E o irmão Celso não. Ele foi para uma coisa mais abrangente. E esta é a questão da palavra amor. Quando a gente pensa em fé e quando a gente pensa em esperança, é uma questão meio que
global, né? A fé sempre é relacionada à questão religiosa, a esperança é uma questão sem ser religiosa, não secular, mas todo mundo entende. Agora, o amor cria questões de conflito, algumas diferenças na ideia de se falar em amor. A pessoa que vem aqui falar, a situação quando ela é escolhida ou convidada são das mais variadas. Se a gente viesse aqui contar muitas coisas, a gente ia dar risada. E a proposta para eu estar aqui nasceu do irmão Celso. E eu gostaria de que o irmão Celso me falasse por que o irmão pensou em mim para falar sobre o amor. Bom, irmãos, de uma forma geral, eu tenho todos de Ebenezer com uma marca. Eu tenho conhecido em função de Palavra da Vida, principalmente, conhecido alguns grupos, mas eu tenho certeza que Ebenezer tem uma marca registrada, e se eu fosse dizer, amor. E em particular, quando eu sugeri que a Kátia falasse sobre isso, para mim ela bem isso daí. Pela filha que tem, a gente vê facilmente a influência gostosa que ela exerce dela, do pai, lógico, né, do Ricardo, meu amigão. Mas foi por isso. Mas eu estaria bem ouvindo qualquer irmão ou irmã a respeito de amor. Mas a Kátia em particular, eu gostaria mesmo de estar ouvindo. Eu não fiz isso para que ele me elogiasse, mas para deixar claro de que as aparências enganam. Eu não personifico amor. Quem convive comigo sabe que eu sou completamente diferente quando a gente pensa nesse amor. Então, hoje nós vamos discutir realmente que amor é esse. Pode pôr para mim a primeira tela? Então, vamos ler juntos o nosso tema oficial da igreja? Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Muito bem. Agora, que amor é esse que nós vamos discutir? Os irmãos gostariam de me dar uma característica. Alguém pode me dar uma característica de uma pessoa amorosa? Fala aí alguém uma característica física ou não de uma pessoa amorosa. Irmã. Não, uma característica. O que é? Como é uma pessoa amorosa? Não, mas como é que? Por que ela é amorosa? O que ela tem que a irmã acha que ela é amorosa? Quem mais pode me dar uma característica de uma pessoa amorosa ou de uma expressão amorosa? Hospitalidade está ligado ao amor. Que mais? Oi? Paciência. Uma pessoa atenciosa. Misericordiosa. Uma pessoa despojada de coisas materiais é uma pessoa amorosa? Que foca o outro? Então, quando o marido ou a mãe vira e fala: "Oh, meu amorzinho", então ela está falando: "Oh, minha paciência, minha criaturinha misericordiosa". Quando você é chamado de meu amor, ou quando você chama alguém de meu amor, o que é que você pensa? Você pensa que você é querida quando você é chamado de meu amor. E quando você chama alguém aqui chama alguém de meu amor ainda? Então, quando você chama alguém de meu amor, você pensa no quê? Fica difícil de explicar? Ele não está. Sim.
Mas quando você chama Janete de meu amor, quando você chama Janete de meu amor, você está pensando no quê? Olha lá em que ela vai ouvir. Você está pensando em compromisso quando chama ela de meu amor e abraça a Janete, dá um beijinho nela? Eu quero que vocês se despojem do que é politicamente correto. Me apresentem o que vocês têm na mente. Isso é uma aula. A gente não está em nenhuma pregação. E o pastor nem está aqui. Maravilha. O problema é que deve estar sendo gravado. Então, e aí o que é que... Quando você pensa nisso, quando você chama ela de meu amor, você está pensando no quê? Irmã Ivete. É comum. É isso que eu queria chegar. O amor, a palavra em si, ela se tornou tão comum que a gente já não pensa mais no que ele é, no significado dele, né? E nos vários significados que o mundo dá para o amor. E aí, quando a gente pensa nisso, e vem aqui o versículo falando que o maior dessas qualidades, a maior dessas virtudes aqui é o amor, então a gente precisa entender bem o que é esse amor que Deus está falando na palavra dele. Tá? Põe para mim a primeira tela agora, a próxima. Os irmãos conseguem olhar todas as fotos daqui? Se precisar apagar aqui para mim, não tem problema, tá? Seriam aqui todas imagens ou expressões de amor ou não? Todas elas? Tem alguma delas que tem um tipo de amor, de comprometimento, de casamento aí? Tá. E aquela do médico de palhaço, que é o Pat Adams, né? Um filme com a criança. O que é isso aí? É amor? A próxima. Próxima. Aí tem alguma expressão amorosa? Qual? O que está acontecendo entre o pai e o filho? Ele está feliz? O filho? Observem bem a imagem. Só tem a Leda aqui respondendo. O pai está chamando a atenção do filho. Isso é bom? Que mais aí eu posso dizer que tem uma expressão ou que lembra amor, carinho? Eu estou falando do amor que vocês me descreveram. E aí? Por que o gatinho lembra uma expressão amorosa? Todo mundo aqui acha que o gatinho é amoroso? Na casa? Muito bem. Ok. E aquele primeiro bebê? Poderia classificar como uma expressão amorosa ou não? Irmãos, vejam, a gente tem medo às vezes de falar o que pensa. E se não falar o que pensa, nunca vai chegar numa discussão. Em argumentos, a gente nunca vai chegar a um ponto de melhora dentro das nossas ideias. O primeiro bebê é uma expressão amorosa? É agradável de ver esse bebê? Se você acordasse no meio da noite e visse ele assim para você, você ficaria feliz? Embora seja um bebê. Então, nós temos uma situação onde nós temos uma pessoa, uma criatura, que deveria passar uma expressão agradável e que não está passando. Então, necessariamente não é amoroso. O segundo bebê, aquelas tatuagens são verdadeiras, tá? O segundo bebê é uma expressão amorosa?
é representação de amor. O segundo bebê aqui, e ele está todo tatuado, e ele está tatuado de verdade. Os pais tatuaram. Foi uma expressão de amor dos pais? Para os irmãos não, mas para os pais sim. Os pais entendem que isso é uma marca deles, da família. E para os pais foi uma expressão de carinho. E aquela mulher do lado, traz uma sensação de amor? Passa a próxima. Então volta aqui o Celso. Eu tenho uma dificuldade danada em quando vou com a Miriam visitar um recém-nascido, em que todos acham maravilhosos. Eu literalmente acho um recém-nascido nada disso. Enrugado, nada lisinho, muito choroso, e os pais estão babando. Aí o amor é que fala mais alto, é evidente, né? Mas a criança, para mim, não está dizendo muita coisa, não. Essa é uma questão importante que ele colocou, porque em alguns momentos o amor, ele vai ter um significado apenas para as pessoas envolvidas na situação, né? E não para outras. E às vezes nós colocamos e expressamos um carinho e um amor que ele na verdade não existe. Ele é apenas social, para que você não faça feio, né? E na verdade nós não estamos sendo francos nem sinceros nessa situação. É exatamente isso. Vai para a próxima. Aqui, qual seria a imagem que não combina com a expressão de amor? Que não combina. Qual? Ali é um casal, é uma mulher e um homem. Observem bem, a primeira combina. Por que combina? Quem ama, corrige. Muito bem. Aí nós temos um sapinho muito fofo, um macaquinho com o gatinho de novo, uma mãe e o bebê. E aqui a Leda disse que aqui ela não combina com a expressão amorosa. É um casal já bem idoso, todo tatuado. Ele transmite ou não expressão amorosa? Transmite, irmãos. A questão não é o que eles têm no corpo ou o que eles estão vestindo ou deixando de vestir. A relação entre eles é de amor. Nós muitas vezes somos pegos no preconceito antes do amor chegar, tá? E o amor ali existe. É só ver como eles estão próximos, a maneira como ele olha para ela. A questão da aparência é secundária, tá? Próximo. O que aí não combina com a expressão de amor ou com algo amoroso? Aquele homem, ele é um fugitivo, ele é lá da Bahia. Ele não está amoroso. Mas por que vocês acham que ele não está com uma expressão amorosa? O que é que diz isso para você? É o que está escrito ali na Polícia Civil. E se eu não tivesse nada escrito ali atrás? Ele poderia estar na praia. E aí seria o quê? A mesma expressão? Continua do mesmo jeito? O que mais ali não combina com, ou não se relaciona com amor? O cachorro, né? O Ricardo conhece, a minha tia tinha uma cadelinha dessa mesma raça, a Laila. Só por Jesus. Era assim mesmo. Então nem todo cachorro é fofinho, né? E a mãe ali com a criança, ela pode separar uma parede e deixar para ele brincar à vontade, não precisar brigar, né?
Isso é muito comum. E lá em cima, aquelas crianças africanas. Aquilo é misericórdia? Eu não estou ouvindo, irmãos. Aquilo é amor? O prato está vazio. Ele está mostrando um prato vazio. Fala. Tristeza e sofrimento. E está faltando um amor aqui. Esse amor qual é? Aí já é uma questão mais de humanidade, mais da questão social. Então ali... O compartilhamento, a troca, né? O dividir. E é essa ausência de amor que é diferente das outras que a gente tem mostrado. E a Madre Teresa? Embora seja de uma outra linha, ela abdicou tudo da vida dela para se dedicar em favor de outras pessoas. É um outro tipo de amor. Então a gente está falando de amores diferentes. É isso? Próximo. E aqui nós temos algumas definições do que seria amor. Então vamos lá. Não sei se todos conseguem ler aí, eu vou lendo para os irmãos. Essa da menininha aqui, de Maria Chiquinha. O amor não é aquilo que queremos sentir, e sim o que sentimos sem querer. Quantos já ouviram coisas assim? Isso é comum para nós ou é comum em que faixa etária? Estamos aqui na maioria de adultos, alguns corajosos adolescentes e jovens. Que esse tipo de definição de amor a gente ouve em que época da vida? A gente encontra no Facebook, na adolescência. A próxima, lá em cima, o desenho da Pucca. Todo mundo aqui conhece a Pucca? Uma bonequinha japonesa? Ou chinesa, não sei. Porque o amor é lindo e infernoso. Como será que o amor é lindo e infernoso? Alguém poderia me explicar daí? Por que o amor é infernoso e lindo? Você sofre por amor? E por isso ele é infernoso. O que é o amor carnal, Leda? Quem pode ajudar a Leda? O que é o amor carnal? Vamos? Não consegui entender ainda. O que é amor carnal? E o que é? É o fraternal. E o carnal? É o amor de um homem e de uma mulher. A paixão. Tá. Vamos ver outro ali em cima. Amor é aceitar um ao outro pelo que são realmente. Isso necessariamente eu tenho que ter amor para aceitar outra pessoa? Não? Por que não, Tirso? Quando você trabalha com alguém, e embora você não suporte aquela pessoa, muitas vezes você a aceita do jeito que é, porque ou você faz isso ou você perde emprego. Você não precisa de amor para aceitar outra pessoa. Também, essa é uma definição interessante. Amor é não aceitar o outro como ele é. E aí, então, nós temos que só tomar cuidado com uma coisa. É não aceitar a pessoa como ela é ou não aceitar o que ela faz. Porque tem a questão do caráter e da personalidade. E aí, só quem consegue trabalhar isso é o Espírito Santo. E aí nós temos que orar. É a intercessão só. Né? E isso é amor. Então, a gente está trabalhando definições básicas de amor que a gente encontra aí fora. Aí nós temos do esmilinguido. E ainda que tivesse toda a fé,
de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Então ele está dizendo que o amor é tudo. E agora, que amor é esse? É o amor fraternal? É o amor carnal? É o amor de compaixão e de dividir? Que amor é esse? Passa a próxima. Lembram-se daquela figurinha Amar é? Que tinha os dois menininhos, normalmente peladinhos. Eu tomei cuidado de trazer eles com roupa hoje, tá? Então tá ali, ó. Amar é pegar a estrada juntos. Então, quando a gente ama, a gente viaja junto. Nem sempre, né? E a estrada pode ser a estrada da vida. O Paulo já está poetizando em cima. Ali da Dama e o Vagabundo. Amar é encontrar na felicidade do outro a sua própria felicidade. São coisas muito superficiais. É isso que eu quero que a gente veja. Não é pesado. É meu irmão. Esse foi o menininho falando, né? Carregando o outro irmãozinho dele, atravessando uma área de alagamento. Quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. Então, quando a gente serve a Deus, a gente tem que ter o amor. E aí não se torna difícil, nem ruim, nem incômodo trabalhar na causa de Deus em qualquer situação. Se isso é um problema, se isso está te incomodando, então tem algo errado com esse relacionamento seu e Deus, tá? Vamos celebrar o amor de Deus. Então vamos ver que amor é esse, tá? Próximo. E aqui o que a gente encontra por aí nas internets da vida? Essa é uma página de Facebook, é uma fanpage. Amar é para os fortes. É verdade? Nós temos ali, ó, 342 mil curtir ou likes dessa página. Olha quantos entraram e curtiram essa página e participam das ideias colocadas aí. E o amor é para os fortes. Então, o que seriam esses fortes? E aí, se você entrar na página, aí você vai ver um monte de coisas, de namoro, de perder alguém, de traição e blá, blá, blá. Próximo. Esse foi um estudo que eu encontrei sobre o amor. E esses dois, a Thaís e o Bernardo, eles estão discutindo o amor contemporâneo. Então, a pergunta para vocês é, o amor tem períodos? Então, eu tenho o amor medieval, o amor da Idade da Pedra e o amor contemporâneo? Que amor é esse, então? Então, aqui, na verdade, nesse artigo, eles vão discutir o que se coloca, o que a mídia e a ciência por aí coloca na mente da gente para entender o que seria amor, mas na visão do mundo. Tá? E eles vão analisar isso através de revistas, tanto para homens quanto para mulheres. Caras, Playboy, Isto É, e todas elas. Então vai ser discutido e colocado aos poucos na nossa mente uma definição de amor que não é a de Deus. Próximo. Essa é uma revista da Capricho, que eu tirei ali, olha lá. 30 dias para conseguir um amor. E aí, como é que você consegue o amor? Será que é esse amor que está ali? Olha, e o maior destes é o amor. Então, a Capricho te oferece 30 dias e você consegue. Eu encontrei também uma página que tinha lá, traga o seu amor em 3 dias. Mas aí eu achei melhor não trazer. Vai que o pessoal começa a anotar, né? O endereço, falei, traga o amor em 3 dias. Igual às vezes você encontra no Facebook, tem uma foto de Ferrari e embaixo, traga o seu amor em 3 dias. Né? Então tem toda essa brincadeira com a questão do interesse. E como é que a gente consegue, em 30 dias, são passos para conseguir um amor. E aí isso é original, isso permanece, isso vai durar? Próxima. Aqui nós temos um artigo de uma página de ciência, tá? E eles vão discutir aqui o amor de modo científico, né? De onde veio, para onde vai. É uma questão completamente científica do amor. Falando mesmo das questões biológicas. Próximo. Aqui nós temos uma outra página de Facebook. Grupo de Estudos do Amor. Eu não consigo identificar de que linha é, mas aparentemente é uma coisa um pouco mais séria, mas eu não sei se é evangélico ou não.
tem um grupo grande, mas é um grupo grande de participantes lá atrás, mas vejam que só 364 pessoas participaram dessa página. Então não traz muito interesse. Por quê? Porque não fala deste amor que a moçada costuma falar e desse amor que muitas vezes a gente acha que sente. Próximo. E essa aqui também é uma outra, de um site educacional. E ele vai discutir o amor numa questão da química. Ele vai explicar o amor que nós temos em todas as nossas, em todo o nosso entendimento de tipo de amor. Esse site vai explicar que esse amor, ele existe e ele trabalha através da química do nosso corpo. Então tem uma explicação completamente científica. E sem querer veio junto a propaganda da Bíblia do pastor Shed lá. Então esse é um outro site. Próximo. E aqui, olha só, a gente encontra Deus do amor. Facilmente seria de se entender e achar que a gente está falando de Deus. Mas este é um site que fala da deusa Vênus, da deusa do amor, e é um site que propõe uma outra linha de amor completamente carnal, né, e completamente desestruturado, mas que engana com facilidade. A propaganda dele é muito convidativa. Tá? Próximo. Então agora a gente vai ver que amor é esse de 1 Coríntios, que é o amor de Deus, que é o amor ágape. Pode mudar. O nosso versículo base, ele trabalha com a fé, a esperança e o amor. Estes três dão a estrutura, né, para que nós possamos ter uma vida cristã adequada. E só que destes três, a palavra diz que o amor é o maior. Mas eu leio lá em Hebreus que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, como é que eu faço? Como é que fica essa questão? Que amor é esse, então, que eu tenho que entender? Né? Que dá essa estrutura e que caminha ao lado da fé e da esperança, que vão estruturar a nossa vida cristã. Tá? Nós, como cristãos, não podemos ficar sem nenhum dos três. Faltando um, tem algo errado que a gente precisa ver o que é. Próximo. Então vamos lá. Eu vou precisar demais da ajuda de vocês com versículos e leitura bíblica. Sem as leituras não dá para terminar a aula, tá? Então, porque a base de tudo que a gente está falando aqui é a Bíblia. Então, 1 Coríntios 13 é a nossa base. Então eu vou já falar o que tem ali. Quem for achando, deixa reservado. Mateus 22, do versículo 36 até o 39. 1 João 2, de 9 a 11, Efésios 5, 25, Jeremias 31, versículo 3, 2 Timóteo 2, versículo 13, Hebreus 12, versículo 6 e Romanos 5, versículo 8. Tem para todo mundo, tá? Então a gente vai trabalhando. O amor, esse amor de Deus, é aquele descrito no capítulo 13 de Coríntios. Então ele é paciente, ele é bondoso, não inveja, não se vangloria e aí por diante. Muito bem, este amor, ele tudo sofre, ele tudo crê. Então vamos pensar nesse amor que nós temos aí fora, em que muitas vezes nós usamos essa definição de amor, e o amor que Deus realmente está dizendo que é o maior para nós. É um amor que sofre, é um amor que crê, é um amor que espera. Então é um amor que tem sua base total na confiança em Deus. Portanto, ele precisa da fé e ele precisa da esperança. Sendo assim, olha lá, é um amor que ele está estruturado em verbos, em ações. Sofrer, acreditar, esperar, confiar, são ações. Por isso, Timóteo, que o amor não é sentimento.
O amor é atitude. Na verdade, o amor que Deus nos apresenta, ele é na verdade, uma instituição. Ele é algo dele próprio. Ele não depende de nada e nem de ninguém, porque ele é o próprio Deus. O amor é ação, ele é atitude. Não é o amor do meu carinho, do meu cuidado pelo outro. É um amor que está além disso. É um amor que vai além das relações sentimentais. É um amor que muitas vezes precisa da razão para permanecer. Tá? Então, por que eu digo isso? Porque no amor, neste amor, você precisa tomar decisões e escolher. Você precisa agir. Você mostra esse amor com atos e não com palavras. Né? Muitas vezes, quando a gente dá aula de ética, a gente costuma discutir muito uma frase que é assim: você mostra mais quem você é pelas suas ações do que pelas coisas que você fala. E assim também com o amor que está proposto aí em 1 Coríntios 13. Tá? Então, nós mostramos esse amor por atos. Por isso que ele não é sentimento. O sentimento passa e o amor de Deus não passa. Então, o amor acabou. Que amor que acabou? O que acabou? Então, esse amor de Deus, ele é atitude, ele não passa. É a Bíblia que diz isso. Outra coisa, porque ele não é um sentimento, ele é um mandamento. Esse amor é um mandamento. Quem pode ler para mim Mateus 22, de 36 a 39? Rapidinho. E bem alto. Agora 1 João, e quando acabar 1 João, o próximo já lê Efésios. Vamos lá. Rapidinho. Alguém separou 1 João 2? E Efésios, alguém separou Efésios 5, 25? Muito bem. Então, 1 João a gente pode anotar e depois ler. Deem uma olhada que todas as vezes que Deus está falando do amor aí, ele está no verbo, ou numa condição do verbo imperativo. Ele está dizendo para amar. Amarás, ame. É um mandamento. Ele não está perguntando ou sugerindo que você, se puder, ame. Tá? Então é um mandamento. Então não está relacionado a sentir. Nós decidimos amar ou não. É uma escolha. Basicamente, o amor, ele é o caráter de Deus em nós. Preste atenção nessa frase. Não é heresia. Tá? Deus, ele é estruturado no amor. E esse amor, ele coloca em nós. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não é isso? Então, nós temos esta parte do caráter dele em nós. Então, não é um amor qualquer que está colocado aqui. Tá? E é este amor de Deus, essa parte do caráter de Deus em nós que permite que possamos crescer na vida cristã. Sem esse amor e esse relacionamento com Deus, a nossa vida cristã não caminha. Portanto, é um amor profundo, duradouro e representa mesmo um pacto de Deus conosco. Quem pode ler Jeremias 31, 3? O amor é eterno e leal. Este é o amor de Deus. Ele é um pacto conosco, de cuidado, de misericórdia, de disciplina, de justiça, de retidão e de salvação. Não é o amor que a gente costuma viver no dia a dia. E é por isso que ele é maior que os outros. Não é um sentimento porque se baseia em ações e atos. Então vamos lá, 2 Timóteo 2,13, Hebreus 12 e Romanos 5. Eu preciso desses versículos, tá? Então,
Esse amor, ele envolve misericórdia, perdão e fidelidade. Quem está com 2 Timóteo? Então, se formos infiéis, ele permanece fiel. E ele não pode negar a si mesmo. Então, dentro desse amor, está toda a franqueza de Deus. Né? Está toda a sua originalidade. Então, envolve essa questão da fidelidade e da misericórdia e do perdão. Disciplina e correção. Isso está dentro do amor também. Hebreus 12, 6. Que o Senhor corrija quem ama e castiga quem aceita como filho. Então, a correção faz parte do amor, como os irmãos já falaram. E o amor é incondicional, tá? Então eu grifei ali. Essa é uma questão, uma característica apenas do amor de Deus. Quem pode ler Romanos 5:8? Então ele provou esse amor conosco ainda sendo pecadores. Significa o quê? Que esse amor, ele não quer nada em troca. Ele nunca vai esperar nada em troca. E nem está dependendo de nada que a gente faça. Ah, eu não vou mais amar porque ele pecou daquele jeito. Ah, eu não quero mais saber porque ele me abandonou. O amor de Deus não está relacionado às circunstâncias. Por isso ele é incondicional. Por isso que é esse amor que a gente tem que buscar. E ele é maior que os outros. Porque os outros amores que a gente tem e fala e vive no dia a dia, por mais que a gente fala que não está esperando nada em troca, a gente sempre está esperando alguma coisa em troca. Um reconhecimento, uma batidinha no ombro, um telefonema, qualquer coisa. Né? Então a gente acha que tudo gira em torno de nós. Só que tem um detalhe. Se as coisas giram em torno da gente, significa que tudo está por nossa conta. E é um fardo grande. E Deus já está tentando tirar isso de nós. Deixa isso com Deus e para de achar que tudo gira em torno de você. Né? Tem esse amor incondicional. Troca. Próximo. Esse amor, ele está totalmente baseado, estruturado em Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele personifica o amor de Deus. Ele nos dá o exemplo no concreto, no real, do que é amor. É Jesus. Nós temos Deus Pai e Deus Filho. E é em Deus Filho, Jesus, que nós temos esse amor. Por quê? Porque foi a consumação. Então já vão abrindo para mim, por favor, tá? 1 João 4. 1 João, aí tem João 3, João 15 e Romanos 8. Então, esse amor de Deus, a melhor maneira da gente explicar o que é falar de Jesus. Mas por quê? Porque é Jesus que a gente tem que olhar, a gente vai entender na vida de Jesus esse amor, esse exemplo. Quem pode ler para mim 1 João 4, primeiro de 10 a 11? Então, Jesus, ele veio para se colocar no nosso lugar. Então, Deus colocou ele no nosso lugar, certo? Mas por que ele teve que fazer isso? Vamos ver lá. Quem pode ler para mim ou falar de cor João 3,16? Então, vamos lá. Deus deu alguma coisa para nós. Se Ele é Deus e Ele nos criou, Ele precisaria dar alguma coisa para a gente? Não. Então Ele já deu. E o que Ele deu? O que Ele tinha de melhor, que era o único filho que Ele tinha. E por que Ele precisou fazer isso por nós? Porque Ele queria mostrar esse amor, Ele queria mostrar esse eu dele. Deus para nós. Porque Ele criou a gente para ser assim, para sermos amigos dEle, para o adorarmos. João 15, 13. Rapidinho.
João 15:13. Vocês conhecem alguém que morreu para salvar algum colega? Existe, mas aqui alguém conhece? Mas deve existir. Na guerra, não sei. Em algum momento, em algum lugar, alguém provou um amor como esse, mas ele não é comum. Mas a gente fala dele direto. É verdade, na boate quis muitos para salvar outros. Alguém morreu para salvar o inimigo? Aí fica mais complicado ainda. É fácil falar, né, quando a coisa é boa. Bom, isso é verdade. Você, quando sabe que vai morrer e vai sofrer, você se dispõe. São questões para a gente pensar, não é para filosofar, mas para pensar, né? Será, eu sabendo que vou morrer, eu vou? Eu vou morrer por inimigo, por alguém que fez mal para alguém que eu gosto? São coisas para a gente pensar. Jesus fez, mas e nós? Porque Deus nos propôs para ter esse amor aí. Tá? Romanos 8. Então, olha só, esse amor está sempre estruturado em Jesus Cristo. Por quê? Porque houve a doação completa e de modo incondicional, sem esperar que a gente aceitasse ou não esse amor. Tá? Próximo. O amor de Deus excede a compreensão do homem. Isso está lá em Efésios 3, de 17 a 21. Depois vocês podem verificar, né? Não dá para ler todos agora. Mas por que excede a nossa compreensão esse amor? Porque ele doou o filho dele, ele entregou, porque esse amor é incondicional, porque esse amor, ao mesmo tempo que nos passa a ideia de cuidado, de pegar no colo, como o pastor falou, também é um amor que está ligado à retidão, à justiça, ao castigo. Né? Então, como combinar esses dois lados desse amor de Deus? O amor de Deus, ele não é a ausência de santidade. Então, o fato de ter esse amor, de falar Deus é amor, não significa que ele vai perdoar tudo, ou que ele vai... Eu estou falando aqui de modo geral, lá de fora, tá? Porque todo mundo fala, Deus é amor, ele perdoa. Espera lá, né? Há algumas condições para isso. Né? A questão do reconhecimento, do arrependimento, da confissão e da mudança. Então, esse amor de Deus tem dentro dele a santidade, portanto tem justiça. Tá? O amor de Deus tem justiça porque Deus é justificador. Ele está preocupado em querer nos salvar e nos perdoar. Ele não quer que a gente morra. Ele quer que a gente se salve. Ele quer nos perdoar e quer que a gente se salve. E ele mostra isso através de Jesus. Ele deixou isso claro. Mas tem um detalhe. Essa santidade toda de Deus, ela precisa de um sacrifício sem pecado. A única pessoa que cumpria as características era Jesus. Então ele não pensou duas vezes. Então vai Jesus. Eu preciso dessas pessoas salvas. Eu quero essas pessoas comigo. Eu amo essas pessoas. Portanto, eu quero estar com elas, quero viver bem com elas, independente do que elas pensem ao meu respeito. Mas cabe ao homem aceitar isso ou não. Deus pagou o preço e ele não discutiu isso com a gente. Essa é a questão do amor.
Você paga o preço e não discute, não barganha. Pô, mas eu fiz, e aí, você não vai fazer? Deus não se preocupou com isso. Ele pagou e pronto. A questão é se a gente aceita ou não. É difícil entender esse equilíbrio entre amor e santidade. Passa para mim. Por que é tão complicado assim? Olha, em Salmo 77, há várias perguntas que o salmista faz para Deus. E essas perguntas, depois vocês podem dar uma olhadinha lá nessas perguntas a nível de curiosidade. Elas estão ali para quê? Para mostrar para a gente que Deus não esquece da misericórdia dele. Deus não esquece que, apesar da santidade e da justiça, existe a misericórdia por nós. Tá? Ele perdoa e ele deseja perdoar. E nós temos isso também em Miqueias 7 e Isaías 54. Não dá para a gente ler tudo que era a proposta, mas a gente vai depois, vocês vão conferindo em casa depois. Em João 3, 16 e 17, a gente observa o quê? Que Deus amou o mundo, e aí mandou Jesus, e aí nós temos duas situações: o julgamento por conta do pecado e a proposta da salvação. Aí é que está o equilíbrio de Deus dentro do amor e da santidade. Ele precisa julgar a questão do pecado, e aí está a santidade de Deus. E ele quer mostrar o amor dele através da salvação. E essa salvação vem através do Filho dele, do preço pago, da ação, do ato, né? do se movimentar, do sair do lugar e fazer alguma coisa por alguém, pelo outro. Foi o que Deus fez, sem precisar. Em Tiago 2, Deus demonstra esse equilíbrio pontualmente. Esse eu gostaria que alguém lesse. Pode alguém achar para mim? Tiago 2, versículo 13. Então, a misericórdia, aqui no caso, a gente vai estar falando do amor, triunfa sobre o juízo, o julgar. Mas ele não abre mão da santidade. Por quê? Na primeira parte, ele diz que não vai ter misericórdia quem não usou de misericórdia. A gente usa. Então, continuando. Para receber a misericórdia e a graça de Deus, precisamos deixar o pecado e buscar a santidade. Então, veja bem, para esse amor existir, a gente tem que buscar a santidade. Eu preciso dela. E para isso a gente tem que se voltar completamente para Deus. Vai para a próxima, que eu coloquei alguns textos, só para explicar, tá? 1 João 4,8 diz que Deus é amor. Então aqui, eu não estou falando que Deus sente amor. Eu estou falando que Deus é, de existir. Então, o que é amor? O que é esse amor que prevalece sobre a esperança e a fé? É Deus. A Bíblia está falando já o que é esse amor. A própria Bíblia já define. E ele possui alguns atributos. Esse amor ou esse Deus. A graça, a misericórdia, a bondade, longanimidade e tal. Só que em Isaías, em Apocalipse, também a palavra deixa claro que Deus é santo, né? Ele não busca, ou ele não quer ser, ele é, a existência dele, a natureza dele, santo. E nesses atributos a gente tem pureza, justiça, retidão e até a vingança e a ira. Mas numa questão genuína, limpa, sem a raiva, sem o ódio, sem o rancor. E como é que a gente vive esse tipo de amor na nossa dimensão humana? Como é que a gente vive Deus em nós? Como é que faz isso? Nós temos um autor chamado Gary Chapman, e ele coloca ali as 5 linguagens do amor. Tem vários tipos. E ele tem um agora que é as 5 linguagens do amor de Deus. São ações. Ele dá algumas ideias interessantes, práticas. Depois, quem se interessar pode pegar para ler. Maneiras concretas de como a gente pode trabalhar esse amor de Deus na nossa vida. Mas a Bíblia também coloca isso. A Bíblia também nos explica. Vamos lá.
Próximo. O amor. Tem a brincadeira, amar é, né? Então, amor é, diante da Bíblia, o amor é modo de viver. O amor é perdoar sempre e de coração. É esquecer, tá? Deixar para lá. O amor é não se envolver em contendas, discussões, guerrinhas, provocações. O amor é não manipular os outros, usando a própria palavra. O amor é não julgar. O amor é não se envaidecer. Ah, mas eu faço assim, eu faço assado, eu leio todo dia a Bíblia, eu oro muito. Ah, eu jamais vou cair numa dessa. Ah, esse tipo de tentação não é para mim. Então, essas são questões comprovadas biblicamente do que é amor. O amor é falar palavras de edificação. Fale o que Deus fala e olhe como Deus olha. São detalhes. Isso é amor. Se você conseguir olhar como Deus olha e conseguir falar como Deus fala, já é uma grande vitória. No reino, quando alguém trabalha, ou seja, aqui na igreja, ou em qualquer outro lugar do reino de Deus, quando alguém trabalha, movido não pelo amor, mas pelo egoísmo, vaidade, ganância, em vez de edificar, ele destrói. Ele machuca. Precisa de exemplo? Não? Então, o que acontece? A gente tem picuinhas, trabalho mal feito, trabalho parado na metade, e assim por diante. Próximo. Para servir bem a Deus, temos que amar como Ele e Jesus amaram, sem amargura, sem rancor. Ok? Deus, quando Deus criou a gente, Ele já colocou em nós o gene do amor. Então nós temos isso. A gente só não está habituado a usar como Ele quer que a gente use. E a gente sabe o que é esse amor. Porque está na gente já. Ele colocou isso. Não é possível pensar em vida cristã sem amor, pois é qualidade da alma. Tá? O amor, ele faz a gente pensar no outro com benevolência, com respeito, com justiça, com compaixão. É isso que o amor faz por nós. Próximo. Então aqui, olha, finalizando, 1 Tessalonicenses 1:3, é bem parecido com o nosso tema principal, fala da fé, do amor e da esperança. A fé, ela tem que ser ativa. A gente tem que ver a fé operar. Fé sem obras é morta. O amor, ele precisa ser sacrificial, ou seja, eu tenho que escolher abrir mão, tem que haver uma abnegação e tem que ser incondicional. E a esperança, ela tem que ser firme, porque sem ela, a gente não consegue resistir às dificuldades e às tentações. Por isso, um precisa do outro. Próximo. E por que então o amor é o maior? Vamos lá. A fé é a forma que a gente alcança a graça de Deus. A esperança, ela é fruto da paciência, da tribulação, do exercício da fé. Então, é o momento em que a gente se aperfeiçoa. E o amor é toda essa atitude de entrega condicional nossa. Por isso ele é maior. Por isso que ele é a base de um relacionamento sadio entre nós e Deus. Próximo. Aqui são só as. Próximo. Então, embora eu tenha passado do horário, o coração alegre é um bom remédio. Então, fiquem alegres apesar do meu atraso. E é assim que a gente tem a questão do amor. Por isso que ele é o maior, porque ele é incondicional, ele é de Deus, e ele não é um amor banal e mundano, né? Ele foi separado, especial. Alguma dúvida? O pastor responde domingo. Não? Tudo bem? Então, obrigada, irmãos. Bom dia.